CBN Perspectiva Empresarial. Descubra como melhorar a gestão da sua empresa com Rodrigo Vensky. CBN Perspectiva Empresarial com Rodrigo Vensky. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo aí a novembro, né? Aqui na Rádio CBN ao vivo, tudo bem? Tudo jóia, Manuel. Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes. E uma ótima semana a todos aí, né? Hoje a gente vai falar sobre trabalho remoto, algo que cresceu muito por conta da pandemia e que é muito debatido ainda nos dias de hoje. O que a gente pode iniciar falando sobre isso? Acho que o trabalho remoto, Manuel, ele é uma grande evolução na relação do trabalho, né? É uma grande evolução para as empresas também, porque antigamente a empresa ficava muito adstrita às pessoas que estavam naquela região para ter aquela função. Então, por exemplo, uma empresa de tecnologia dificilmente ia conseguir ter a sua atividade numa cidade pequena, por exemplo. Aí está num grande centro, com locais de formação, tecnologia de informação, enfim. E hoje não. Hoje você consegue ter a empresa em qualquer lugar do mundo, acessando pessoas no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, enfim, né? Então o trabalho remoto ele é um facilitador para as empresas que podem hoje ampliar o leque de atuação, enfim, aumentar não só o atendimento aos clientes, como atingir uma mão de obra que ela não conseguia atingir antes. E quais são os principais desafios para a implementação, para manutenção de produtividade e bem-estar do trabalhador também para a empresa? O que ela deve pensar em comunicação e afins? Na minha visão, Emanuel, não muda muito a relação de como o líder vai trabalhar com os liderados. Porque no final do dia, se ele não está presente, se ele não acompanha o desenvolvimento das atividades da sua equipe, ele não vai ter o resultado do mesmo jeito, seja presencial ou seja online. No online, você tem algumas dificuldades de menor interação entre as pessoas, então naturalmente as pessoas ficam um pouco mais distantes. Então você tem que adotar algumas ferramentas para que você consiga aproximar as pessoas, para que elas consigam ter um olho no olho minimamente viável. Não vai ser o presencial, o calor humano, mas com certeza você hoje tem ferramentas como o Microsoft Teams, o Zoom, por exemplo, que são ferramentas de videoconferência que as pessoas conseguem pelo menos, porque na reação da pessoa você percebe se ela está contente, se ela está chateada, se ela está aderindo à tua ideia, se você está colocando uma ideia nova para ela está aderindo ou não. Então é fundamental que as empresas adotem esse tipo de ferramentas e não apenas coloquem por e-mail ou por uma ferramenta de controle de prazos, enfim, controle de processos muito fria. Precisa trazer seja semanalmente, seja diariamente, aí cada empresa tem a sua realidade, mas é um ponto muito importante. Só que tem um detalhe que eu sempre defendo, que é o seguinte: muitas empresas adotam ferramentas gratuitas, tá? Porque tem muita ferramenta gratuita que você consegue usar e funciona. Porém, eu tenho na minha experiência, que eu faço muitas reuniões à distância, até como eu sou advogado, tenho algumas audiências online que a gente faz também bastante à distância. A ferramenta gratuita, ela traz na relação líder-liderado, enfim, né, na relação das pessoas ali, um distanciamento porque ela trava, porque a qualidade da imagem é ruim, aí você fica desfocado em relação ao que está acontecendo na reunião para se incomodar com a conexão. Então eu defendo que as empresas, até porque o investimento é baixo hoje em dia nisso, usem ferramentas que sejam boas, que tragam uma fluidez na comunicação. E ferramenta paga, com certeza, a entrega da ferramenta é muito melhor do que a ferramenta gratuita. Claro que depende do tamanho da empresa, mas você acha interessante, por exemplo, estabelecer algumas conversas periódicas diretas com a pessoa individualmente, porque às vezes você está ali naquela reunião maior com a equipe e você consegue ver algumas ações, mas não consegue muitas vezes descobrir algum problema, alguma outra situação com cada funcionário. Não, com certeza. Eu acho que são duas coisas distintas, né, que você bem abordou aí. Uma coisa é você ter momentos de brainstorm, de reuniões corporativas mais gerais com a equipe, até para que as pessoas interajam entre si, talvez nessas reuniões mais abertas, trazer amenidades, para que as equipes também se conheçam e se interajam entre si. Mas com certeza na relação de trabalho mesmo, né, na relação de hierarquia, é fundamental que o líder tenha essa convivência mais próxima individualmente para as pessoas se abrirem, né? Lógico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque muitas vezes as pessoas gostam de psicólogo, né? Então assim, acabam usando muitas vezes para virar muro de lamentações. Então sendo mais objetivo a relação no sentido de alguma coisa profissional, lógico, ver o pessoal também, mas tomar um pouco mais de cuidado de colocar aquilo no profissional mesmo. Veja o que aquilo está sendo bom ou ruim na relação das metas que estão sendo colocadas, das atividades, mas com certeza um a um aí, pelo menos uma vez por semana, num período curto, para também não tomar muito tempo, né? É bem importante. O que é o microgerenciamento e qual que é o prejuízo ou a forma para poder evitar isso?
É que assim, ó, Manuel, quando você tem equipes que estão trabalhando à distância, você precisa ter ferramentas para controle das atividades que você está entregando, né? Porque quando está no dia a dia, você acaba se lembrando das coisas. Se você não está muito bem organizado, a presença física ajuda você a se organizar. Quando você está à distância, você esquece, né? Muito mais do que no presencial. Então, o gerenciamento seria você listar as atividades da semana ou do dia, enfim, do mês, e colocar marcos de realização, né? Marcos, objetivos do que tem que ser feito e no prazo tem que ser feito. O que é o microgerenciamento? É quando o líder ele se incomoda muito com pequenos detalhes e ele fica absorto, ele fica absorvido por aquela situação muito pequena. E ele é líder. Então ele lidera 20 pessoas, 50 pessoas. Ele tem que deixar a equipe trabalhar mais fluida, né? Lógico, dando esses marcos de acompanhamento para ele poder. Então, vou dar um exemplo, Manuel. Existem ferramentas. Eu, por exemplo, no meu escritório de advocacia que eu tenho, eu uso o Trello para controlar as equipes, as atividades estão sendo desempenhadas à distância, né? Porque eu tenho equipes à distância também. E aí você consegue colocar lá qual a atividade, o prazo e colocar um tiquezinho, vamos dizer assim. E isso é o macrogerenciamento. Você coloca marcos maiores. O micro seria você o tempo todo ficar monitorando aquela atividade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vai ter que fazer um parecer de 10 páginas. Você ficar pedindo reportes a cada 2, 3 páginas. Seria um exemplo, né? Mais lúdico, vamos dizer assim, mas para as pessoas entenderem. Então, isso é uma coisa que os líderes têm que tomar um certo cuidado para não cair naquela rotina de ficar se preocupando com detalhes que não interessam. O que interessa é o produto final, o prazo final que está sendo adotado. E aí o trabalhador, né, o funcionário, ele tem que ter essa autonomia para gerenciar o seu próprio tempo de como ele vai entregar. Porque vamos lá, você tem um funcionário teu que está a 100 km de distância, por exemplo, e aí você liga para ele às 9 da manhã, você espera que ele esteja na mesa dele, mas pode ser que ele não esteja, porque é um trabalho remoto. Então, talvez o gerenciamento do tempo dele, ele vai preferir trabalhar das 10 às... Se você tem uma flexibilidade das 10 às 20, por exemplo. Tem algum problema? Se você estabelecer uma regra bem elástica, né, e na relação da empresa com o funcionário, não há problema nenhum. Então, o microgerenciamento é para impedir que o gestor fique muito incomodado com pequenas coisas e pense mais no macro. Tem empresas que até trabalham com as incumbências sendo realizadas do que carga horária, né? Hoje você tem tal e tal objetivo para fazer, cumpriu, você está livre, né? Em relação a isso. A grande questão aí é sempre tomar um certo cuidado com a relação trabalhista, porque hoje em dia, eu vou dar um exemplo, né? Uma dica que a gente sempre dá para os nossos clientes na área trabalhista. Se você tem grupo de WhatsApp, adote uma postura de trabalhar num determinado horário. Então, das 8 às 18, por exemplo. Por quê? Porque senão você vai começar a mandar mensagem meia-noite, vai mandar mensagem 3 da manhã, né? Isso é tomar esse certo cuidado, porque existem relações trabalhistas que, né? Então, assim, ok você flexibilizar, mas isso precisa estar muito claro no contrato de trabalho e você precisa amarrar ele de tal forma que a pessoa cumpra as horas que são definidas em contrato de trabalho. Se são 8 horas, são 8 horas. Você não pode ficar esticando sem pagar hora extra, sem fazer... Então, assim, o trabalho remoto não pode ser pretexto para você explorar as pessoas, né? Não, com certeza. Tem que ter esse cuidado tanto para um lado quanto para o outro. E em relação às metas, às expectativas, às estratégias, é muito diferente você conseguir organizar e projetar metas do que num trabalho não remoto? Como que funciona? Na verdade, é a mesma coisa, a diferença é só o acompanhamento que você vai ter, né? Então, assim, assim, vamos lá. Muitas vezes a produtividade da pessoa que está remota é muito maior do que físico, por incrível que pareça. Por quê? Porque as pessoas ficam, muitas vezes, se distraem quando estão com várias pessoas e conversas paralelas, etc. Então, se a pessoa está focada na sua casa, por exemplo, né? Ou, às vezes, trabalho remoto pode ser em empresas, né? Empresas com mais de uma sede, enfim, né? Isso também sim poderia... Ou a pessoa até trabalha num co-work, por exemplo, Exatamente, né? Exatamente. Então, o que importa é você ter a meta tem que ser muito clara. O que você quer que ele faça tem que ser muito claro, porque você não vai ter, talvez, a oportunidade de, antes do trabalho final, acompanhar o desempenho, né? Então, é diferente você estar junto ali, você olha no computador, você conversa, opa, não é bem por aí, tá ligando para um cliente fazer um prospect, não, mas está abordando errado. Então, talvez só vai ver isso lá na frente, infelizmente, por conta da dificuldade da distância. Mas, por isso que você tem que estabelecer regras e metas muito mais claras e objetivas e acompanhando elas. O acompanhamento do líder talvez seja muito mais par e passo do que é numa relação presencial. Ter esse contato ali para conseguir fazer os feedbacks com ainda mais frequência, né, nesse sentido. Rodrigo, para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta para você nesse sentido de as empresas como um todo, na tua experiência e análise, elas
se prepararam e estão evoluindo nessa questão do trabalho remoto? Ou foi algo que você percebe que precisou ser feito para que a produtividade não parasse na época da pandemia e isso agora não foi estimulado, não foi qualificado? Qual que é o teu cenário? Na verdade, é uma grande discussão, né? Muitas empresas estavam no trabalho remoto, elas, como você disse, foram forçadas. Então, pessoas que antes, vamos pensar, né? Um grupo de empresários que todos tinham mais de 60 anos, não estavam tão familiarizados com videoconferência, não gostavam, foram obrigados a aderir isso. Isso é um cenário e todo mundo acabou aderindo e muitos gostaram. O ponto é que é o seguinte, muitas empresas hoje têm dificuldade de manter isso porque elas, até pela falta da liderança, está acompanhando esse trabalho mais para e passo. Então, muitas empresas estão migrando do remoto para o presencial de volta, né? Mas a minha experiência me diz o seguinte, isso veio para ficar e as pessoas estão cada vez mais habituadas a entender que fazer uma videoconferência é praticamente uma reunião presencial. Eu vou te dizer mais. Na minha experiência, a reunião por videoconferência ela é muito mais produtiva porque você está focado no assunto que está sendo debatido. Quando está presencialmente, é muito mais fácil as pessoas se dispersarem, né? Você perde um pouco a distância, você perde um pouco essa questão humana do rapport, desse entendimento, desse olho no olho, perde mesmo. Mas o foco das pessoas numa videoconferência é muito mais preciso, muito mais objetivo. Você consegue diminuir tempo ali e administrar melhor. Eu acredito que, na minha experiência, é muito melhor, inclusive, o trabalho remoto do que presencial, por incrível que pareça. Rodrigo, obrigado aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Uma boa semana a todos.